Oi, gente. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo sobre o meu testemunho, só que de forma diferente. Durante todo o meu processo que passei até aqui, o Senhor sempre falou comigo através dos louvores. Eu sempre tive uma ligação espiritual com as adorações que levam a falar do amor de Jesus. E queria contar para vocês, em forma de música, cantando ou em oralidade, todo o meu testemunho de cura. Quem é ansioso aqui? Quem gosta de ter o controle de tudo na vida? Meu diagnóstico, eu vi minha vida virar de 360, em um dia eu estava totalmente saudável, tranquila, trabalhando, tendo sucesso no trabalho, bem com minha família, e de um dia para o outro eu tive um diagnóstico de câncer. De câncer evolutivo, estava grande aparentemente, e que precisava ser feita uma cirurgia urgente. E foi muito difícil para mim, por toda a minha família. Eu com 37 anos, no ano passado, me veio um diagnóstico tão sério. Eu que tinha uma vida aparentemente saudável, bem, e naquele momento que eu tive o diagnóstico, eu entendi que Deus estava me chamando para ficar mais próximo dele, até porque eu estava afastada há muito tempo. Eu não tinha mais compromisso com Deus, eu não tinha um compromisso com a igreja, com a casa do Senhor. E nos dias que eu estive internada, antes da minha primeira cirurgia, eu lembro que horas antes de eu entrar no centro cirúrgico, e Deus me deu essa canção. E eu adorei, declarando assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito... E aí eu lembro que eu cantava, né? Tá chorando, louve, simplesmente louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. E eu tava ali naquele hospital já internada para entrar. E Deus me deu essa canção, eu declarei naquele quarto antes de ir. Deus entrou comigo naquela sala de cirurgia e a cirurgia deu tudo certo. Fui para casa e o Senhor começou a falar comigo muito forte com a canção que dizia também assim: a porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. A pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. E quando eu cantava essa parte, eu chorava muito, porque o que eu tinha era muito medo. Eu tinha muito medo porque eu sabia que se talvez eu morresse ou sobrevivesse, poderia ser a vontade de Deus, e eu precisava aceitar isso. Então eu pedia para o Senhor tirar o medo, me trazer entendimento, e Deus me dava essas canções que confortavam o meu coração. E dizia: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, porque é tudo sobre você. Então Deus acalmava meu coração. O pós-cirúrgico foi muito difícil, e eu ficava com muito medo, eu chorava, e minha mãe me ajudava muito nesse processo. A parte mentiralmente era exatamente o que eu estava vivendo. E Deus era cirúrgico comigo, falava comigo todos os dias, e sempre me dando canções como resposta das minhas orações. E Ele começou a ministrar nos meus dias essa canção. Eu estava em casa ouvindo os louvores e fui tomada por esse louvor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque eu estou
guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu cantava essa canção e eu chorava. Minha mãe tem um vídeo de eu cantando, sofrendo, assim, cantando, Deus ministrando no meu coração de uma forma assim que eu não consigo explicar. As pessoas falam, né, que Deus fala com elas através da palavra, através de sonhos, ouvem a voz do Senhor, através de alguma coisa que acontece, ela sente que Deus fala, né, um pregador, um profeta. E Deus fala muito comigo através de canções, de louvores. E em Mateus 6,34 diz assim: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. A Bíblia diz que devemos viver um dia de cada vez e confiarmos que o Senhor está cuidando de nós. A Bíblia diz que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive do futuro. Dali comecei a minha jornada. Procurei uma igreja, já era batizada, então me reconciliei com o Senhor. Me batizei em Brasília em 2003, quando eu também estava passando por um momento muito difícil. Até que chegou o dia do resultado da minha biópsia. Estavam muito animados, confiantes e com plena certeza que esse era o propósito. E Deus permitiu eu passar por tudo isso, para que eu esteja mais próximo e Deus me curar para testemunhar sobre ele. Isso estava claro na minha cabeça. E a médica disse que nunca tinha tirado tantos linfonodos como havia tirado naquela cirurgia. E que todos estavam isolados e saudáveis. Ali Deus operou meu primeiro milagre, para a honra e glória do nome dele. E ainda assim precisei fazer quimioterapia reparadora, por excesso de zelo, como os médicos diziam. A partir dali comecei a viver o novo de Deus. Comecei a participar de tudo da igreja, a trabalhar no voluntariado com os idosos, que era um sonho antigo e que eu não vivia. E que Deus estava tudo aquilo. Pois eu estava realizando algo que já havia no meu coração e pensei, estou fazendo tudo certo e é isso que Deus quer. Voltei a trabalhar, porque é algo que me realizava muito como pessoa e profissional. Até que essas químios começaram a ter efeitos colaterais terríveis, dores nas mãos, nos pés, rosto todo manchado, dor abdominal, eu sentia muita dor, delirava de dores. Aliás, era dor que eu me perdia até de mim, eu gemia, eu falava até em Deus me levar. E eu não entendia por que estava acontecendo tudo aquilo, em menos de 3 meses que eu tinha operado. E eu estava servindo a Cristo. Já estava na igreja, já estava me reconciliado com ele, já tinha me reconciliado, não era esse o propósito? Eu me questionava, né? Eu assim, meu Deus, porque eu sempre entendi que os processos nos levam para perto do Senhor. E eu estava afastada, então eu acreditava que esse era o propósito, né? Eu me aproximar do Senhor. Até que passei mal um dia, um médico também usado pelo Senhor veio falar comigo e viu na rede social que eu estava muito mal e pediu que eu fosse lá. De lá, ele já pediu que eu fizesse uma tomografia urgência, já pediram para me internar, para ser muito rápido, porque ele estava desconfiado de algo. Na tomografia, viu que tinha aderências no meu intestino e entrou em contato com minha cirurgiã e ela falou, Flávia, vamos tirar essas aderências porque você não vai suportar de dor. E eu já estava tão prostrada de dor que eu nem parece que eu tinha ouvido que eu ia fazer a cirurgia, porque era algo que eu tinha muito medo. Mas como eu já tinha passado por uma cirurgia e Deus já tinha me curado, tinha tirado tudo e eu já tinha visto Deus operar, eu estava em paz. Falava assim, Deus está no negócio. Dessa vez, Deus não me deu um cântico antes de entrar na cirurgia como da primeira vez. Eu só entrei e entreguei minha vida a Deus. Estava em silêncio comigo, Deus, eu sentia, não movia o que Deus tinha para falar comigo, Deus não tinha me dado uma canção e eu ficava assim, meu Deus, não sei nem o que perguntar para o Senhor, fiquei realmente apática. Operei, dessa vez eu agonizava de dor no pós-cirúrgico, só que dessa vez com diagnóstico de possível fim. Logo quando saí do centro cirúrgico, eu delirava de tanta dor, me levaram para o quarto e eu com espasmos de dor, ouvia gemidos de choro do meu marido, da minha mãe, e pensava, devo estar muito mal, ou eles não estão aguentando ver meu sofrimento. Meu marido resolveu sentar comigo e me contar o que estava acontecendo depois de 2 dias internado. O câncer tinha voltado com tudo, e agora ele não estava mais no meu intestino, mas já estava no meu peritônio abdominal, e já estava em quadro metastático, e eu precisava começar as químios mais fortes o quanto antes, para que os tumores parassem de se espalhar. Na 4ª noite internado, eu passei muito mal. E Deus naquele momento me deu um louvor para cantar do nada.
e fui tomada pelo louvor que dizia assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o amor está subindo. Lembro que minha mãe estava do meu lado e ela ficava assim: será que minha filha está morrendo porque está delirando de dor 4 horas da manhã no hospital e está louvando ao Senhor? E o Senhor me tranquilizou naquele momento, parei de passar mal. Depois de receber a notícia que provavelmente tinha se agravado, eu me vi perder a minha vida, sem que pudesse fazer nada. Porque temos a falsa ideia de que temos controle da nossa vida. Mas não temos absolutamente nada. Recebi aquela notícia e continuei em silêncio com o Senhor. Eu pensava, será o meu fim? Após esse episódio, fui para casa e vivi um momento de silêncio com o Senhor. Eu evitava falar, sentia muita dor física, mas muito mais a dor da alma. Lembro que após uma semana que havia voltado para casa, eu acordei com muita angústia e não conseguia mais disfarçar. Não dava mais para segurar o meu choro. O choro vinha da alma, como uma avalanche. Eu coloquei louvores aquela manhã para aquela dor passar e comecei a falar com o Senhor, que eu não aguentava mais. Até que começou a cantar esse hino. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Acho que é a primeira vez que eu consigo cantar esse louvor e não chorar. Porque eu derramava em prantos. O Senhor falando comigo. Foi muitos louvores que o Senhor falou comigo naquela manhã. Eu estava totalmente isolada, totalmente perdida. E naquele mesmo dia o Senhor falou ao meu coração. Criasse uma corrente de oração. 24 horas. E eu pensei, como vou fazer isso? Eu não tenho forças. Vinha na minha mente assim, sabe? Precisava criar uma corrente de oração 24 horas. E eu ficava assim, que pensamento é esse? Será que eu tô, ganhando força para poder lutar e para pedir oração? Será que esse realmente é o intuito? Será que realmente é isso que vai funcionar? E eu entendi assim, eu falava assim com o Senhor também na minha mente, assim, eu não tenho forças. E vinha muito forte no meu coração. Eu resolvi pedir que minha mãe ligasse para um irmão amigo nosso que orasse por mim. Ele começou a orar e eu ainda chorava muito, eu não conseguia nem falar. Até que estavam ligando para o meu esposo e eu já estava prostrada no meu closet. E uma aluna de uma antiga cidade que morávamos, na qual eu não falava com ela há muitos anos, Priscila. Eu recebi essa ligação mesmo sem querer atender, mas ela insistia dizendo que o Senhor queria que ela falasse comigo. Então ela disse, o Senhor quer que eu crie uma corrente de oração por você, com pessoas orando e intercedendo 24 horas por dia. E naquele momento eu vi Deus agindo e falei para aquela irmã, testifique sua fé, pois o Senhor falou comigo antes e eu disse que eu não tinha força e Ele te enviou para que essa corrente acontecesse.
E sabendo Deus da sua ligação comigo em forma de louvores, Ele mandou que ela me enviasse uma canção e pediu que eu escutasse naquele momento. E a canção dizia assim: Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. E tinha uma parte que falava assim: essa batalha aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí, pra nosso Deus é nada. E aí, eu vi aquele louvor e eu vi o cuidado do Senhor. Eu falei, caramba, é Deus que tá nesse lugar, nesse momento. Ele está falando comigo, porque Ele sabe da nossa ligação com os louvores. Quando ela falou dessa canção e eu ouvindo e tentando entender cada enigma que o Senhor estava falando comigo, eu falei, não é pra morte. Aquele dia eu entendi. Aquele dia me veio uma força. Falei, cara, vamos pra guerra. E começamos a corrente de oração. Naquele mesmo dia, o céu desceu naquele grupo e minha fé, as minhas forças foram crescendo dentro de mim. E eu sentia Deus agindo, ouvia testemunhos, palavras de Deus, orações fervorosas que foram me edificando. E passei a acreditar que Deus podia operar mais esse milagre. E acreditar que, como é importante a oração. Hoje eu tenho, assim, muita fé na oração. As pessoas às vezes acham que a oração é um Pai Nosso, tá tudo certo, agradecer pelo dia, mas não tem noção da força que tem a oração. Não tem noção do quanto Deus trabalha naquele que crê e ora, que fala com Ele, que tem intimidade com Ele, que se prostra diante dEle, adora Ele. Então, fez toda a diferença. E é assim que Deus queria me curar, através de orações e através de intercessões dos irmãos, de corrente de oração, de pessoas fervorosas acreditando que Ele poderia operar. E foram passando os dias e Deus foi trabalhando na minha vida, na minha cura física, emocional, espiritual. Foi acontecendo e Deus foi operando em cada detalhe. E todos os dias eu me conectava com o Senhor através dos louvores e orações. E Ele falava comigo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. E aí Ele falava, lembrar de todos os livramentos que você... lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Tantas bênçãos que o Senhor já tinha feito em minha vida. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Muitas coisas eu passei, Deus me livrou de todas. Eu tenho muitos testemunhos de muitos livramentos que o Senhor passou ao longo da minha vida. Nem era para você estar aqui, nem era para eu estar aqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, e muita gente que me amava apareceu naquele momento. Muitos irmãos que nem me conheciam passaram a me amar e se sacrificar por mim, orar, levantar as madrugadas. Aí Deus falava, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E glória. E assim Deus ia arrancando todo o medo que ainda havia dentro de mim. Ia depositando fé, força e vontade de viver. Passando alguns dias, Deus começou a usar pessoas de Deus para me revelar que o mal que estava vivendo não era para a morte, mas sim para a honra e glória do nome de Deus. E assim começou a ser frequente e passei a ter certeza de que iria ser curada, mesmo que as evidências mostrassem ao contrário. Até que saiu o dia da biópsia e o inesperado, o impossível para a ciência aconteceu. Deus me curou novamente, não tinha mais nada no meu exame. O patologista pediu contraprova, mandamos para outro laboratório, tudo estava limpo, para a honra e glória do nome de Jesus. E mesmo com tudo dizendo que eu não tinha mais nada, os médicos queriam que eu continuasse com a quimioterapia. E me veio a passagem na Bíblia,
sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, que o Senhor curou por completo. Me veio também a história de Bartimeu, o cego, que o Senhor não pediu para que ele realizasse um tratamento após a cura. E o Senhor Jesus curou por completo, e eu declarava isso na minha vida. Eu falava assim, por que comigo vai ter que ter de novo um processo pós-cura? Deus não cura pela metade, Deus cura por completo. Eu tinha essa convicção e Deus trazia esses testemunhos no meu coração. E no dia de terminar a minha quimioterapia, fiz uma oração breve antes de entrar no consultório médico. Pedi que o Senhor usasse a boca do médico para falar que eu não ia precisar mais. Até porque meu marido não aceitava o fato de dizer que, independente do médico me pedir para fazer, eu não iria fazer. Eu já estava convicta, eu já tinha recebido a minha cura, Deus já tinha falado comigo. Eu só recebi o resultado da biópsia para bater o martelo, porque eu já entendia que Deus tinha me curado. Então as quimioterapias eu também entendia que não precisava, porque eu acreditava no médico dos médicos que já tinham determinado que eu estava curada. Então eu não via necessidade de fazer quimioterapia. E aí meu marido não aceitava de eu dizer que não ia fazer, independente se o médico falasse. E aí antes de entrar, eu pedi para o Senhor usar a boca do médico. Ainda assim pedi isso. Tantas coisas que Deus tinha feito, eu ainda pedi isso na ousadia. E eu tava tão fervorosa, sabe? Falei, Senhor, eu tô aqui já entrando em conflito com meu esposo, usa aquele médico, usa a boca dele para falar que eu não vou precisar de quimioterapia. Que eu posso ouvir da boca dele, Jesus. Me faça acreditar na minha cura completa, porque o Senhor não é Deus de metade, não é cura pela metade, é cura completa. E assim Deus o fez. Flávia, não precisa mais. Vai viver, volte aqui só para continuarmos o acompanhamento. Ai, Deus seja louvado. E após isso, ele me deu muitas outras canções. Mas após minha melhora, lembro que ele falou comigo em um show, que fui de Bruna Carla na minha cidade. Eu me derramei diante dele. Que dizia assim: Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou um remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Aquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolve e me fez esquecer. E hoje eu tenho mais mil motivos para adorar a Deus. Hoje eu tenho mais de mil motivos. As pessoas às vezes acham assim que eu fiquei aquela crente beata, né? Só falo de Deus. Ninguém esteve comigo naquele lugar, ninguém sabe como está comigo. Estar naquele lugar que eu estive, naquele fundo do poço, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. Ele sabia exatamente da minha dor. Ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. O medo era devastador. E eu jamais, todo mundo pode esquecer, mas eu jamais vou esquecer o que Deus fez na minha vida. Eu devo a minha vida ao Senhor. E hoje toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Nada. Hoje eu falo assim, Senhor, não deixa eu fazer nada que venha te desonrar. Não deixa eu fazer nada que o Senhor venha se arrepender de ter me curado. E hoje eu peço assim discernimento pro Senhor para Ele me orientar e me guiar e continuar me guiando pelos caminhos que Ele tem para mim, sabe? Hoje eu falo assim, eu não falo mais sobre os meus sonhos com o Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos para mim. Eu quero planejar os planos que o Senhor tem para mim. Então eu quero viver hoje uma vida em Cristo
porque eu devo a minha vida a ele. Eu estava totalmente entregue a um diagnóstico mortal, não havia solução para mim. Eu tinha perdido uma amiga recentemente e eu ficava o tempo todo vendo notícias de pessoas que morreram dessa doença tão maligna, tão horrível. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu hoje estou curada. Conto meu testemunho para quem Deus mandar, onde Deus me enviar. Eu conto meu testemunho, falo das coisas que Deus fez na minha vida, porque Deus ele não só me curou fisicamente, mas me curou emocionalmente, me curou espiritualmente. Eu que estava cega, fadada a viver uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida de prazeres momentâneos. E hoje Deus me trouxe para a presença dele, me aceitou de volta, mesmo com tudo, com todas as desonras que eu fiz ao longo da minha vida. Deus me aceitou de volta, Deus me recebeu, me transformou, me moldou. E hoje eu vivo para a glória do Senhor, hoje eu sinto uma alegria dentro de mim, a presença do Senhor me quebranta todos os dias, porque sentir a presença de Deus, não há nada melhor, maior do que sentir a presença de Deus. Eu falo que a pessoa que ela ainda não sentiu a presença de Deus, ela não tem noção, a dimensão do que é sentir a presença de Deus, sentir preenchida, sabe? Então eu queria trazer esse testemunho de uma forma intimista, porque foi as formas como Deus falava comigo, que era eu e ele. E eu queria muito trazer isso para deixar gravado aqui, salvo aqui, para que outras pessoas vissem, entendessem que às vezes a gente às vezes acha que Deus está em silêncio, acha que às vezes Deus não está ali no negócio, mas Ele está. Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele cuida de cada, Ele é minucioso, Ele é perfeccionista. E não sei a maneira que você ouve o Senhor, não sei a maneira que você fala com Ele, mas tente se achegar mais a Ele, tente ouvir a voz dEle, seja em forma de louvor, da palavra, de uma pregação, na casa do Senhor, através de pregações, não sei, profecias, mas se aproxime. O Senhor tem muito a te falar. Ele quer você mais próximo, Ele quer compromisso, Ele quer intimidade, e Ele quer que sejamos dependentes dEle. Ele acima de tudo, de todos. É isso, que Deus abençoe, que meu testemunho tenha servido para aumentar a sua fé e acreditar que, como diz um livro de Lucas, para Deus nada é impossível. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Para o homem, para a ciência era impossível, mas para Deus nunca foi. Deus abençoe.